A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, glórias a Deus. Todos sabem que hoje é Sexta-feira Santa, muitos têm comemorado e não têm o real entendimento, glórias a Deus, sobre a Páscoa, glórias a Deus, que é comemorado no domingo, glórias a Deus. E eu quero trazer uma palavra, glórias a Deus, para que nós venhamos a meditar, glórias a Deus, e entender o real motivo da Páscoa, o motivo que foi criado, e se hoje a Páscoa que é celebrada é uma festa pagã ou não, glórias a Deus, aleluias. E eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 30. Eu convido você a abrir as vossas Bíblias para nós meditar um pouco e para você conferir, glórias a Deus, aleluias. Deus de poder, Deus santo. Abre as vossas Bíblias, glórias a Deus, aleluias. Livro de 2 Crônicas, glórias a Deus. Que diz a palavra do Senhor, tem por título: Ezequiel convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Que diz a palavra do Senhor: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no 2º mês, porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém, e foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e o 2º mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam, e o escaparam das mãos do rei da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, o Deus de seus pais, pelo que o pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, vinde ao santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, o vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levaram cativo, e tornarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso, não desviará de vós o vosso rosto, e vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se dele, e zombaram-se deles. Todavia alguns de Asser e de Manassés até Zebulon. Todavia alguns de Asser e Manassés e Zebulão se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandato do rei dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, uma muito grande congregação, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram o holocausto à casa do Senhor, e puseram no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, os sacerdotes, aspergiram o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Até aqui. Irmãos, glórias a Deus. Eu quero, antes
de começar a ministrar essa palavra, eu quero te trazer o significado da Páscoa. Onde foi a primeira Páscoa? Glórias a Deus. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, vai se falar da primeira Páscoa, da instituição da Páscoa. Anotem aí, para vocês depois estarem, glórias a Deus, meditando em casa também, abrir as vossas Bíblias e ver se está correto. Lá no capítulo 12 de Êxodo, quando estava tendo as pragas no Egito, antes da última praga, que foi a morte ali dos primogênitos dos filhos de Israel, a palavra do Senhor diz que Deus vai dizer a Moisés, para ele constituir a Páscoa, para ele celebrar a Páscoa, vai dizer assim, ó: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro segundo as casas do pais, um cordeiro para cada casa. Nós sabemos que o cordeiro, irmãos, irmãs, o cordeiro ele representa Jesus. O cordeiro ele representa o nosso mestre, o nosso Senhor. E este cordeiro que é oferecido como na Páscoa ali, no versículo 5 diz que o cordeiro tem que ser sem mácula, tem que ser macho, né? E nós sabemos que o único cordeiro sem mácula, sem macho, sem mancha alguma, vai dizer lá em Isaías, se não me falha a memória, 53, glórias a Deus. Se quiserem, abre a palavra comigo lá em Isaías 53, só para falar do cordeiro que foi oferecido. Isaías 53. Vai dizer lá no versículo 53. Aqui diz, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Glórias a Deus, aleluias. Então aqui está falando, glórias a Deus, do cordeiro que foi entregue, do cordeiro que foi sacrificado. Assim como lá, glórias a Deus, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, o seu primogênito. E quando Isaque disse: pai, onde está o cordeiro? E Abraão disse para Isaque: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Quando Abraão ali, glórias a Deus, amarra Isaque ali, quando vai sacrificar seu filho, ele olha e vê o cordeiro. Glórias a Deus, o cordeiro que foi sacrificado, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, no versículo 14 ainda de Êxodo diz: e esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O significado, glórias a Deus, da primeira Páscoa era a libertação do povo de Israel. Israel era oprimido, era escravo, glórias a Deus, né? E faz menção, glórias a Deus, ao que Jesus vai fazer, glórias a Deus, por nós. Jesus, ele vai instituir a Páscoa, a última Páscoa, onde, glórias a Deus, em Mateus 26. Vamos lá para Mateus 26. Glórias a Deus, quando Jesus celebra a última Páscoa, e ele vai dizer e vai nos deixar, glórias a Deus, um mandamento, glórias a Deus, algo para que nós venhamos a fazer. Ele diz: e no primeiro dia da festa,
dos pães asmos. No primeiro dia da festa da Páscoa, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que vos me há de trair. Mas a palavra do Senhor diz, enquanto comiam, lá no versículo 26... enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, dizendo: bebei de todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, meus amados irmãos, a Páscoa nada mais é que a libertação. No Antigo Testamento era a libertação do povo de Israel. Mas para nós hoje, glórias a Deus, o que Jesus fez é a libertação da nossa alma. Glórias a Deus. Toda vez, glórias a Deus, que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando a festa dos pães asmos. Porque, glórias a Deus, a festa dos pães asmos era uma festa judaica. Jesus, ele não... O cristianismo, ele difere, glórias a Deus, do judaísmo, né? E ele diz: tomai isto, comei. Comei do meu corpo, bebei do meu sangue. Mas voltando para a mensagem a qual o Senhor me trouxe, ainda no dia de ontem, para nós, lá no versículo 29, capítulo 29, versículo 20, vai dizer que vai falar sobre Ezequias estabelecendo o culto de Deus, o culto novamente a Deus. A palavra diz: então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros, 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário, a por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecesse sobre o altar do Senhor. No versículo 30, vai dizer: então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com palavras de Davi, Asaf, o vidente, e louvaram com alegria e se inclinaram e o adoraram. Então aqui no versículo 29, Ezequias vai estabelecer culto a Deus. Ele vai se voltar para Deus, porque o povo tinha se corrompido. O povo, glórias a Deus, já tinha se afastado. O reino do norte estava dividido com o reino do sul. O reino do norte tinha sido levado cativo, glórias a Deus. Aleluias. E aqui, glórias a Deus, no capítulo 30, nós vemos que Ezequias vai convidar o reino do norte para ali, glórias a Deus, aleluias, para vir celebrar a Páscoa. Porque ele diz: depois disso Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, que viesse à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel. Mas olha só o que eles vão fazer, glórias a Deus. No versículo 8, no versículo 6 em diante, ele diz, foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejam como os vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que o pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde ao Senhor, ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira
se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativo e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. Ezequias está dizendo, meus irmãos, se vós se converterem ao Senhor, se vós se humilhar ao Senhor, Deus vai ter misericórdia de vocês e vai trazer os que estão em cativo. Vai trazer aqueles que foram levados cativos de volta. Então o verdadeiro significado da Páscoa é esse, é se humilhar ao Senhor, é reconhecer que precisamos a Ele, é nos voltar a Ele. Hoje nós vivemos numa geração corrompida, a qual, glórias a Deus, corrompeu o verdadeiro significado da Páscoa. Glórias a Deus. Hoje corromperam o significado, hoje não entendem que o verdadeiro significado da Páscoa é comer, é fazer parte do corpo e do corpo de Cristo, é fazer parte do corpo do Cordeiro. E olha o que aconteceu no versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés e Zebulon. Porém, riram-se e zombaram dele. Hoje estão zombando de Deus. Toda vez que as pessoas que estão aí comemorando essa festa pagã, a qual não é a verdadeira Páscoa, estão zombando, estão rindo, né? Estão dizendo que sexta-feira é santa, mas não se arrepende dos seus pecados, não se arrepende das suas iniquidades, não se voltam para o Senhor, passa o ano todo se prostituindo, passa o ano todo se corrompendo, passa o ano todo mentindo, fornicando, em adultério, e querem vir dizer que é sexta-feira santa. Vamos se arrepender, vamos nos voltar para o Senhor, porque a Páscoa do Senhor é se voltar para o Senhor. E a palavra diz no versículo 13, e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração para fazer o mandamento do rei dos príncipes, conforme a palavra. A mão de Deus estava sobre Judá. Se nós nos voltar para o Senhor, a mão de Deus vai estar sobre nós. Mais para frente, glórias a Deus, aleluias, nós vemos Josias, no capítulo 35, ele vai celebrar a Páscoa. E ele vai conseguir influenciar em Israel, glórias a Deus. Ele vai fazer com que Israel se arrependa dos seus pecados, que Israel se volte, que a nação, glórias a Deus, aleluias, do reino do norte se volte para o Senhor. Glórias a Deus. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos nos arrepender, porque este é o verdadeiro significado da Páscoa. É se voltar, é se converter de todo o coração para que Deus tenha misericórdia. E não é somente um dia, glórias a Deus, como eles institularam a Sexta-feira Santa, mas sim é viver uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de santidade ao Senhor. Fique com essas palavras e que Deus possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém.